E aí, exatamente, eu vejo a beleza, né? Por isso que eu gosto muito de estudar esses assuntos, da interconexão entre a situação econômica, a situação global e a política, né? Porque Perfeito. veja só que interessante. Essa onda inflacionária que está varrendo o mundo, ela é negativa para todos os governos. Ou seja, qualquer que seja o governo da vez, vai sofrer. Se tem algo que gera descontentamento nas pessoas, é uma menor capacidade de compra, né? Um menor Sem padrão de dúvida. vida. A gente já viu no passado PT, né, sendo destruído aí nas urnas, justamente por conta de uma crise que produziu alta da inflação e diminuiu, né, a capacidade de compra das pessoas e o padrão de vida das pessoas. Uhum. O que a gente está vendo hoje, olha só que interessante. Nos Estados Unidos, nesse momento, a gente tem um governo de esquerda, né, um governo do Partido Democrata, do Biden. E o Biden está sendo massacrado nas avaliações do governo. Está perdendo popularidade a cada semana que passa, com a inflação comendo aí, né, uma série Sim. de outras questões. No Brasil, a mesma coisa. Muitos analistas colocam que a diminuição da popularidade do atual governo brasileiro, do governo Bolsonaro, é por conta da pandemia e da gestão da pandemia, e na minha opinião isso é menor, né? O que realmente pega em popularidade é a questão de Claro. poder de compra, né? De como as pessoas estão se sentindo em relação a vida delas está evoluindo ou está involuindo? Claro que a pandemia em si gera uma situação de descontentamento generalizado, porque você tem um problema gigantesco, você tem pessoas morrendo, você tem diminuição até da sua capacidade de ir e vir, e óbvio que isso vai gerar um descontentamento generalizado. Mas no frigir dos ovos, o que pega mesmo é a questão inflacionária. E aí você toca no ponto do aperto monetário que gera algum tipo de recessão numa situação já ruim, porque, vamos e venhamos, na verdade o Brasil está, digamos assim, num cenário ruim do ponto de vista econômico desde 2011. 2011, 2012 fez Perfeitamente. aquela máxima de renda, aquela máxima de Perfeitamente. tudo, e a gente nunca alcançou aquele patamar de volta. Mesmo no mercado de ações, se nós colocarmos aí alguma correção por dólar ou uma correção por inflação, whatever, a gente está longe ainda do topo histórico, né? Só olhar aqui o EWZ, que é o ETF de Brasil em dólar. A gente precisa subir aí, se eu não me engano, uns 200% para voltar ao topo lá, ainda de 2008, no caso aqui do EWZ. Então, numa situação que a economia já vem deprimida, que já vem fazendo pequenas recuperações, e quando parecia que as coisas iam engatar, né, veio a pandemia, você ter mais uma recessão, eu vejo que é algo muito difícil de um governo, né, buscar uma reeleição, porque você já está numa situação ruim, aí você vai criar uma recessão por conta do aperto monetário, e mesmo com a aprovação desse aumento, né, do que era a Bolsa Família, agora virou um auxílio maior, isso não me parece ser o suficiente para gerar a felicidade geral da nação, né, que é o que um governo requer para se reeleger. Qual é que é a tua visão em relação a isso? A economia, a gente sempre tenta, né, durante a faculdade ou durante mesmo os estudiosos acadêmicos, enfim, a gente sempre tenta ou busca encontrar um modelo de equilíbrio geral. Né? Esse é a predileção dos economistas, é o objetivo talvez maior dos macroeconomistas. Mas, de fato, é impossível a gente encontrar um modelo de equilíbrio. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Se a nossa inflação está muito alta e por a inflação está muito alta, os políticos se sentem com vontade de dar mais dinheiro para as pessoas para repor, né, o poder de compra que elas tiveram, isso na prática vai gerar mais inflação. E o Banco Central, em tese, vai ter que aumentar a taxa de juros para frear essa inflação. E esse aumentar a taxa de juros vai reduzir o ritmo de crescimento da economia, o que também, de certa forma, vai ser prejudicial para a economia. Que então, sempre foi o inferno brasileiro, né? O inferno brasileiro é isso. Exato. Você cria teto de gasto, você cria um monte de instrumentos, mas no final sempre a vontade política de dar mais benesses, ela acaba se impondo, né? Exato. Então, isso é importante que se entenda, porque não adianta a gente tentar resolver a economia com um canetaço político, né? Isso não deu certo e a gente tem N exemplos na história do Brasil de como se deve isso, né? Por exemplo, em 2012, quando a Dilma tentou reduzir o preço da energia elétrica na caneta, isso gerou um passivo para as companhias de energia elétrica gigantesco que até hoje ainda não foi pago em alguns casos, né? Então... inclusive, na época, eu fiz vários artigos, né, dei entrevista na Infomanha, dos locais. Para mim, aquele foi o marco da vaca foi pro brejo. Né? Foi ali, inclusive, que eu passei a retirar mais recursos do Brasil, colocando aqui nos Estados Unidos, já preparei a minha vinda para cá, porque para mim ficou claro que o negócio ia descambar a partir daquele ponto. E de fato, esse 11, 12, como colocou, Leandro,
é de fato muito marcante na história do Brasil, porque existe uma conta que a gente faz, que os economistas fazem, que chama paridade do poder de compra, né? Que basicamente, se a gente tentar traduzir, é o quanto os produtos que a gente exporta, quanto que a gente consegue importar, né? Como se a gente fosse pensar num escambo, vamos pensar aquilo que a gente exporta bastante, por exemplo, saca de soja, né? E aquilo que a gente importa bastante, vamos pensar num notebook da Dell, que eu estou aqui na minha frente. Então, quantas sacas de soja eu preciso exportar para importar um notebook Dell? Lá em 2011, isso foi nosso recorde. Então, nossa balança exportadora conseguia importar 14 mil dólares. Era bastante coisa, né? Se a gente fosse traduzir isso para a paridade de poder de compra per capita, né? A partir de 2011, a gente conseguia importar muito menos, cerca de 6 mil dólares. Isso caiu vertiginosamente. E isso se manteve ao longo dos anos seguintes, né? Per capita, esses valores, né? E o que acontece? Quando a gente traduz isso para as contas públicas, a gente percebe que desde 2012 a gente vem acumulando déficits primários. Por quê? A gente está com uma economia mais enfraquecida frente à economia internacional, né? A gente exporta menos em termos de valores monetários, né? No sentido relativo. E o nosso governo tenta, de forma complementar, tirar mais dinheiro dele mesmo para passar para a empresa, para passar para as famílias, tenta, de uma forma populista, devolver esse poder de compra que as famílias perderam frente ao exterior. E isso, na realidade, tem se traduzido em déficits cumulativos aqui do governo federal e, por consequência, uma crise econômica cada vez maior. Então, a gente viveu duros anos, 2014, 15 e 16, uma recessão bastante grande, em termos de duração, onde o PIB encolheu bastante. A gente teve um rápido suspiro ali em 2018 e 2019, né, com o déficit até reduzindo. Ano passado, em 2020, perdão, tivemos um déficit muito acentuado em função do coronavírus. Ano passado, a gente deve entregar, em 2021, algo próximo a 80 bilhões de déficit, ainda assim é muito ruim. E o orçamento para o ano que vem prevê um déficit na casa de 170 bilhões de reais.